E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o filme do Quarteto Fantástico aqui no canal porque um dos atores acabou dando uma declaração muito polêmica sobre o filme do Quarteto Fantástico, uma declaração muito parecida com o que a gente já teve no passado em relação à Disney, né, de um filme que saiu recentemente da Disney, e uma declaração que na minha visão é totalmente infeliz e só prejudica o filme, e são coisas assim que o ator fala que, cara, pelo amor de Deus, cara, não existe ninguém ali atrás pra falar, cara, não fala isso, você não pode falar isso, porque você vai atrair um hate gigantesco e você vai atrair algo desnecessário pro filme. E o ator ele acabou falando uma fala muito polêmica e uma fala que, na minha visão, pode prejudicar muito o filme e talvez revelar alguns pontos muito negativos que esse filme do Quarteto Fantástico pode ter. Vou contar um pouquinho sobre isso e o que a gente pode esperar do filme do Quarteto Fantástico. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias, cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Vamos lá comentar um pouquinho as novidades do filme do Quarteto Fantástico. Desde que foi anunciado o casting do filme do Quarteto Fantástico, muitas polêmicas se criaram sobre esse filme, principalmente sobre algumas escolhas, né? A escolha, por exemplo, do Pedro Pascal para fazer o Reed Richards é uma escolha que, né, cara, eles escolheram o Pedro Pascal só porque ele é um cara muito famoso e que ele tem muita popularidade, que hoje em dia qualquer coisa que você vê em Hollywood tem o Pedro Pascal em algum momento, e aí chamaram ele por causa disso, porque se você for olhar, ele não tem nada a ver com o personagem e, cara, não se encaixa muito bem com o personagem não, mas vamos ver como é que fica no filme. E o outro ator também que gerou uma certa polêmica pela sua questão de fisionomia é o ator que vai fazer o Johnny Storm, né, que vai fazer o Tocha Humana, que é o Joseph Quinn, que é um ator que está em ascensão, é um bom ator, eu gosto dele, eu lembro quando ele surgiu lá na quarta temporada de Stranger Things, ele mandou muito bem, ele é um bom ator, e ele está fazendo bastante coisa agora, inclusive vai estar no próximo filme lá dos Beatles, né, eu acho que ele vai fazer o George Harrison, né, então é um ator que está em ascensão, fez algumas coisas interessantes, então é um bom ator, só que você vai olhar fisicamente com ele e comparar com o Tocha Humana, e aí você pega, por exemplo, o Tocha Humana lá do Chris Evans, dos filmes dos anos 2000, cara, tem uma diferença aí, você sabe qual que é, mas tem uma diferença bem grande aí. E também tem uma certa polêmica em relação a esse filme do Quarteto Fantástico, em relação ao que pode ser que faça a história. Já tinha uma especulação um tempo atrás de que a protagonista da história ia ser a Sue Storm, e ela, tipo, ia ser a grande protagonista da história, e o personagem do Reed Richards ia ser um corno dentro da história e tal. Eram mais rumores, né, não vamos levar isso muito a sério, porque são só rumores de insiders, no trailer não dá pra ver muito disso, né, isso não parece ter uma relevância dentro do filme, mas é aquilo, o trailer pode enganar. E agora o ator Joseph Quinn resolveu dar umas entrevistas, né, pra comentar um pouquinho sobre o filme e tal, sobre o que a gente pode esperar desse filme do Quarteto Fantástico, e ele deu uma entrevista que, na minha visão, foi totalmente infeliz e inacreditável algum ator dar uma entrevista assim, principalmente depois que a gente teve todo o caso do Branca de Neve lá com a Rachel Zegler, dela dando entrevistas, dela falando das maiores bobagens do mundo sobre o personagem e a descaracterização total do personagem da Branca de Neve, de toda a obra de forma geral. E aí o Joseph Quinn, né, do nada resolve, eu vou falar uma coisa semelhante a isso sobre o Johnny Storm, sobre toda essa lore do personagem. Então vamos ver um pouquinho dessas informações aqui, depois eu comento um pouco mais as minhas opiniões sobre o que a gente pode esperar desse filme e como essa fala dele é inacreditavelmente ruim. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site do Omeleft, né, e eles comentam aqui, né, Quarteto Fantástico, Joseph Quinn diferencia seu Tocha Humana do de Chris Evans. E aqui nas informações eles comentam, né, que o Quarteto Fantástico está se aproximando e agora chegou a vez de Joseph Quinn falar sobre o seu Johnny Storm, Tocha Humana, e argumentar sobre as principais diferenças entre sua encarnação de herói e a de Chris Evans. E aqui, na minha visão, né, eu já te comentei aqui no canal, que tem muitos erros no filme lá do Quarteto Fantástico do começo dos anos 2000. Mas uma coisa que, na minha visão, eles acertaram bastante é no Tocha Humana. Acho que talvez a coisa que eles mais acertaram é no Tocha Humana, que eles mandaram mais bem e eles escolheram um ator que combina com o personagem e que tem uma personalidade muito parecida com o personagem dos quadrinhos, sabe? Que faz muito sentido com o que o personagem é nos quadrinhos, sabe? E aqui a gente tem a fala totalmente inacreditável que o ator deu sobre o personagem, que é algo, cara, não dá, cara. Eu não sei como é que um ator pensa em falar uma coisa dessas e fala, não, eu vou falar sobre isso, vai ser legal, vai atrair o público pro filme, sabe? Ainda mais o que aconteceu recentemente, né? E aqui a gente tem a fala. Ele foi rotulado como um cara mulherengo e despreocupado, mas isso é sexy hoje em dia? Eu não acho. Cara, inacreditável você falar uma coisa dessa, cara. Ele fala, ele foi rotulado como um cara mulherengo e despreocupado. Cara, não é que ele foi rotulado como um cara mulherengo e despreocupado. Esse é o personagem. Essa é a personalidade do personagem quando a gente conhece ele. Esse é o, não é que ele foi rotulado assim. Ele é esse personagem. O personagem, ele é assim. Pra gente entender como é que é esse personagem e tal, ele tem que ser dessa forma, sabe? E não é mais sexy hoje em dia. Ah, cara, é difícil, cara. Ele também continua aqui falando, né? Essa versão do Johnny é menos insensível com o sentimento das outras pessoas.
E com alguma sorte há ali uma autoconsciência sobre o que está motivando esse comportamento da busca constante por atenção. Cara, beleza, cara, inacreditável, menos insensível com o sentimento das outras pessoas. Beleza, eu acho que isso é legal, mas cara, você não fala uma coisa dessas e você mostra que esse personagem talvez ele vai ser totalmente descaracterizado de que como ele é nos quadrinhos, sabe? Ele vai ser totalmente tirado do tom que ele é dos quadrinhos. Cara, é uma fala muito feliz mesmo, e uma fala que na minha visão ela é muito complicada, porque você mostra um pouquinho que talvez esse filme ele tenta descaracterizar muito da personalidade desse personagem, sabe? Então uma fala, na minha visão, totalmente infeliz e que é totalmente contra o que é o personagem do Johnny Storm, principalmente nas primeiras histórias do personagem, que é algo que a gente gostaria de ver aqui, né? Tanto que o nome do filme é Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Não vai ser uma história de origem, mas vai ser uma história bem inicial do personagem, sabe? Totalmente infeliz e uma descrição do personagem que de primeira eu odeio totalmente, sabe? Então, galera, é complicado, cara, é complicado porque ele fala aqui que o personagem foi rotulado como mulherengo e como despreocupado, que não se importa muito com as outras pessoas. Cara, não é uma questão de rotulação, é uma questão que essa é a personalidade do personagem. Quando a gente conhece o Johnny Storm, ele tem essa personalidade, essa é a forma dele de ver o mundo e a forma do Johnny de ser, sabe? E aí você vai tirar isso do personagem, sabe? Beleza, aí é uma coisa que o pessoal fala, mas hoje em dia esse personagem ele não funciona mais. Cara, mas a gente tem que lembrar uma coisa. O personagem, quando você faz um personagem, você quer que aquele personagem se torne um personagem melhor. E você quer que aquele personagem ele entenda quais são os erros dele como personagem. Esse é um dos grandes arcos do Johnny Storm, que é ele, no começo das histórias, ser esse cara, só que com o passar das histórias, com o passar do tempo, ele entendendo os atos dele, entendendo quem ele é como pessoa, ele começa a mudar de personalidade, ele começa a se tornar uma pessoa melhor, e uma pessoa que começa a entender quais são os erros dele, e porque isso não é tão legal, não é a ser assim, não é tão bom, sabe? E esse é um arco de construção que você faz com o personagem ao passar dos anos, sabe? Você constrói esse personagem. Por exemplo, vamos olhar, por exemplo, o Tony Stark no primeiro Homem de Ferro e o Tony Stark em Vingadores Ultimato. Eles são personalidades totalmente diferentes e são pessoas totalmente diferentes. Por quê? Porque você levou alguns anos para construir aquele personagem e para aquele personagem entender que ele não é mais aquilo que ele era antes, não é mais legal. Ele se tornou uma pessoa diferente, ele se tornou uma pessoa que conseguiu entender quais são as suas ações e o que ele tá fazendo não é errado, sabe? Esse é um arco de desenvolvimento de um personagem. E o Johnny Storm, se você já começa a história, começa o primeiro filme do personagem, ele já é um personagem perfeito, que já entendeu totalmente os seus erros e que não é uma pessoa ruim mais, que não é uma pessoa que trata mal as pessoas, que é mulherengo mais. Pô, cara, qual que é a graça do personagem? Você descaracteriza totalmente a personalidade do personagem e o personagem, na minha visão, ele perde a graça totalmente de todo o arco de construção que você vai fazer com ele daqui pra frente, sabe? Esse pra mim é uma fala totalmente infeliz. Beleza, você quer fazer um arco de construção pro Johnny entender que o que ele tava fazendo era errado e que não é legal ele ter aquela personalidade mais, beleza. Mas constrói isso ao longo dos filmes, constrói isso ao longo do tempo. Não faz isso que no primeiro projeto do personagem, o primeiro projeto do personagem, ele já seja aquilo que ele deveria ser só no final da jornada dele, sabe? Pra mim que é o maior problema toda essa fala dele. E aí você pensa, cara, e aí você tem casos, por exemplo, como o lá da Rachel Zegler falando sobre o Branca de Neve, que ela falou todas falas muito polêmicas e que basicamente cagam em cima da obra original e tratam a obra original como algo ruim, algo mal feito e algo totalmente ruim. E ela fala essas falas e isso atrai um hate gigantesco pra cima dela, e até com certa razão, porque ela não era pra ter falado esse tipo de coisa. Você quer fazer isso dentro do filme, você quer construir dentro do filme, mas fica quieto, não fala isso em entrevista coletiva antes do filme sair, depois que o filme ser lançado, aí você pode comentar um pouquinho sobre isso. E na minha visão, que esse que é o maior erro do Joseph Quinn, ele comentar isso sobre o filme do Quarteto Fantástico muito antes do filme ser lançado. Cara, você vai começar a atrair um hate pra cima do filme e algumas falas negativas, e o pessoal começar a ficar muito com o pé atrás em cima desse filme 3 meses antes do filme ser lançado, sabe? E aí o pessoal, só olha as redes sociais, por exemplo, lendo essa frase do Joseph Quinn, o pessoal odiou e começou a reclamar pra caramba, chamando ele de brocha humana, está falando que eles estão suavizando o personagem, que já cometeram cultura woke dentro do filme do Quarteto Fantástico, sabe? Então, cara, não comenta esse tipo de coisa, você vai atrair um hate desnecessário pra cima desse filme, sabe? Esse que, na minha visão, é o maior erro do Joseph Quinn quando ele fala essa frase. Você pode ter esse personagem assim, beleza, na minha visão já tá errado você começar a primeira história do personagem dessa forma. O personagem vai ser muito mais de boa e muito mais tranquilo no primeiro projeto, mas não fala isso antes, porque você já mostra uma descaracterização do personagem antes do filme ser lançado, sabe? Mas na minha visão, o maior erro é se realmente ele tivesse no filme, talvez ele tenha feito essa frase, só que no filme esteja diferente, sabe? No filme eles vão lá mostrar e esteja algo totalmente diferente, não esteja dessa forma, sabe?
mas já mostra um pouquinho, já deixa a gente um pouquinho com o pé atrás, porque não era pra ele ter falado essa frase, e ele pra ter ficado quieto. O personagem, se ele tivesse dessa forma, ele vai estar totalmente descaracterizado, sabe? Você pode mostrar esse personagem dessa forma, mas depois, sei lá, de 5, 6, 7 projetos de construção do personagem, dele mostrando as ações dele, e ele entendendo um pouquinho que aquilo que ele fazia antes não é certo e não é bom eles ter essa personalidade. Mas no primeiro projeto ele já ser dessa forma, eu acho um erro inacreditável, porque não condiz com as primeiras obras do personagem. E vou primeiro, e aquilo que vai ser a minha visão, o maior problema pro Joseph Quinn, que vai ter a comparação com o Tocha Humana lá do Chris Evans, que na minha visão é praticamente perfeito, sabe? O filme não é bom, mas ele faz uma caracterização, ele faz um personagem muito bom, e que nos dois filmes, que são filmes ruins, mas já tem um arco de evolução pequeno ali acontecendo, sabe? Você vê que vai ter um arco de evolução acontecendo ali. E ele já no primeiro projeto dessa forma, na minha visão, é um erro, é uma fala muito ruim do Joseph Quinn. Espero que no filme não esteja assim, espero que no filme a gente veja o Johnny Storm como ele é nas primeiras histórias, para ter todo o arco de desenvolvimento que a Marvel, espero que ela construa com o personagem ao longo dos filmes. Mas uma fala inacreditável e mostra que, cara, uma total desconexão com o que está acontecendo com a realidade, como as pessoas não querem, os diretores, os produtores, eles caracterizem os personagens dos quadrinhos, eles tragam um pouco mais de fidelidade dos quadrinhos, uma total desconexão com o que o público quer, sabe? Espero que no filme não esteja assim, mas preocupado, cara. Essa fala, ela me deixou bastante preocupado com esse filme do Quarteto Fantástico. E, galera, o que vocês acharam dessa frase do Joseph Quinn? Acham que realmente essa frase dele faz sentido? Ou assim como eu, acham que é inacreditável um ator falar, principalmente nos dias de hoje, uma fala nesse intuito sobre o filme do Quarteto Fantástico e sobre a personalidade do personagem do Tocha Humana? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, se curtiram o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Até a próxima aí. Tchau.